Valor não é opinião. E decisão séria começa com metodologia. Quando a gente fala aí de um valor de um imóvel, muita gente acha que é tudo a mesma coisa. Preço, opinião, valor de mercado. Só que não é. Existe uma diferença fundamental entre opinar sobre o preço e estimar tecnicamente o valor de um bem. Entender essa diferença muda completamente o nível de responsabilidade envolvido na avaliação. A engenharia de avaliações ela tem um objetivo muito claro: estimar tecnicamente o valor de um bem. E essa palavra estimar não é chutar, imaginar, sugerir. Significa apontar um valor associado a um nível de confiança, fundamentação e precisão. E toda estimativa técnica, ela se baseia em dados de mercado, utiliza um método reconhecido, apresenta critérios muito claros e pode ser defendida tecnicamente. E é por isso que existe uma diferença entre avaliação e opinião. Quando alguém quer vender um imóvel, normalmente ela vai procurar um corretor de imóveis, né? E isso é absolutamente natural. O corretor ele vai anunciar esse imóvel, ele vai sugerir um preço inicial e ele vai trabalhar com uma margem para negociação. Só que esse preço ele nasce de um processo de especulação imobiliária, no sentido realmente técnico aí da palavra, né? Especular o mercado, testar o mercado, observar as reações, ajustar valores. Se o corretor ele acerta, o imóvel ele vai vender no prazo adequado, né? Que o vendedor está esperando vender. Agora, se ele erra para cima, esse imóvel ele fica encalhado, ele não vende. E se ele erra para baixo, vende muito rápido e existe uma perda financeira, existe um dano aí. E aí existe um ponto muito importante, né, um ponto-chave aqui. Isso continua sendo opinião de preço, não é uma estimativa técnica de valor. O corretor, ele é a parte interessada na negociação, ele participa diretamente da venda. E por isso, inclusive, o sistema financeiro e o Banco Central separam claramente quem vende de quem avalia. Quem avalia não pode participar da venda, porque a gente está falando de uma garantia imobiliária, de crédito, de risco e de responsabilidade. O corretor, ele pode sim errar na sua opinião, e não há responsabilidade técnica nenhuma para isso, porque opinião, ela não se defende tecnicamente. Agora, quando a finalidade é apontar um valor de mercado, com nível de confiança, com precisão e com fundamentação, quem faz esse trabalho é o engenheiro ou o arquiteto avaliador. E aqui não existe achismo, né? O profissional ele vai assinar uma RT ou uma RRT, ele vai assumir responsabilidade técnica sobre isso, ele vai fundamentar os valores com dados, com método e com norma, e ele vai responder tecnicamente pelo que está sendo apresentado. A discussão ela deixa de ser subjetiva e passa a ser objetiva, justamente porque foi estudado, os dados foram coletados e os critérios reais foram adotados. Quando a gente está falando aqui de engenharia de avaliações, a gente fala de um campo realmente muito estruturado. A gente fala da NBR 14653, de métodos reconhecidos, de estatística descritiva e inferencial. A gente fala de regressão linear, de conhecimento do processo construtivo e de uma leitura aí do mercado imobiliário. Então, avaliar não é só olhar o preço, é entender muito bem o mercado e qual que é o método adequado para aquele caso. E entender principalmente qual está sendo o imóvel avaliado. E aí, por isso, que o valor não é opinião. A opinião, ela ajuda sim na negociação. Só que a avaliação técnica, ela sustenta decisões, crédito, garantias, e muito mais importante do que tudo isso, ela traz responsabilidade. E se você quer se aprofundar aí nessa lógica, entender sobre o método, norma, raciocínio técnico, isso tudo está muito bem detalhado no meu livro, NBR 14653, Descomplicada, onde eu organizo todos esses conceitos de forma aí aplicada à prática profissional. Aqui a gente segue exatamente por esse caminho. Menos achismo e mais fundamento.